Você tem algum bolo vencido para minha esposa? A voz do idoso saiu trêmula, quase um sussurro. Ele segurava a mão da esposa com força. Os dois estavam sujos, roupas amarrotadas, cabelos brancos despenteados, cheiro de dias sem banho pairando no ar. A padaria Estrela do Sul estava cheia naquela manhã de segunda. Quando o casal entrou, as pessoas começaram a reparar. Olhares de canto de olho, passos se afastando. Uma mulher cobriu o nariz com a mão discretamente. Um homem pegou a sacola de pães e foi para o canto oposto da loja. Atrás do balcão, Rodrigo, o gerente, parou de embalar os pães. Olhou para o casal com aquela cara de quem viu algo desagradável. Trocou um olhar rápido com Jéssica, a atendente. Ela fez uma careta e voltou a mexer no celular, sorrindo para o lado. Bom dia, o idoso repetiu, a voz um pouco mais alta agora, tentando soar firme. Ele se apresentou como Sebastião. Apresentou a esposa como Leonor. Tentou criar alguma conexão humana antes do pedido que vinha a seguir. Rodrigo cruzou os braços, encostou no balcão. Não respondeu o cumprimento. Ficou só olhando, avaliando, julgando, sem disfarçar. O silêncio dele já era a resposta. Vocês têm algum bolo vencido? Sebastião continuou, a mãos tremendo levemente. Ou pão que vão jogar fora? A gente não quer incomodar. Se tiver alguma coisa que não serve mais para vender, a gente aceita. Qualquer coisa mesmo. Jéssica largou o celular e soltou uma risada curta, seca, sem humor nenhum. Alta o suficiente para chamar a atenção de outros clientes. Sério? Ela perguntou. O tom carregado de deboche. Vocês entraram aqui achando que é ponto de doação? Que é sopão da caridade? Leonor apertou a bolsa velha contra o peito. Os olhos dela encheram de lágrima, mas ela não deixou cair. Ainda não. Mordeu o lábio, tentando manter alguma dignidade. A gente não comeu há 3 dias, ela disse baixinho, mas todo mundo perto o ouviu. O silêncio pesado permitiu que cada palavra chegasse aos ouvidos de todos. Só precisamos de um pedaço de pão. Qualquer coisa serve. Um cliente que estava pegando croissant parou. Olhou para o casal, depois para o gerente. Outro cliente desviou o olhar, fingindo que não estava ouvindo, mas claramente desconfortável. Uma mulher na fila sussurrou algo para a amiga ao lado, balançando a cabeça com pena. Rodrigo deu um passo à frente, a postura ficando mais dura, os ombros tensos, a mandíbula travada. Ele deixou claro que aquilo não era abrigo, não era assistência social, não era lugar de pedir comida de graça. Era comércio, venda por dinheiro, dinheiro por produto. Não tinha história triste que mudasse isso. Se ele abrisse exceção, no dia seguinte viriam 10, depois 20. Ia virar ponto de mendigo e espantar cliente pagante. Sebastião insistiu uma última vez. Se fossem jogar fora de qualquer jeito, se fossem descartar no lixo mesmo, só queriam aquilo. Só o que já estava perdido. Rodrigo interrompeu com rispidez. Subiu o tom, quase gritou. Não ia dar de graça coisa nenhuma. Não ia abrir precedente. Jéssica concordou com a cabeça. Os braços cruzados também agora. Postura de quem está do lado do chefe. Ela reforçou o ataque. Comentou o estado deles, a sujeira, o cheiro. Falou alto de propósito para todos ouvirem. Disse que iam espantar os clientes, que já estavam espantando. Era só olhar todo mundo desconfortável ao redor. As palavras caíram como pedras, pesadas, cortantes, cruéis. Leonor finalmente não segurou mais. A lágrima desceu, molhando o rosto enrugado. Sebastião fechou os olhos, respirou fundo, tentando controlar alguma coisa que estava quebrando dentro dele, tentando não desmoronar ali mesmo na frente de todo mundo. A gente pode limpar a padaria, ele ofereceu, a voz quase sumindo, saindo num fio. Lavar louça, varrer o chão, limpar banheiro, organizar estoque, qualquer coisa. O que vocês precisarem. Só precisamos comer alguma coisa depois. Por favor. Não preciso de ninguém limpando nada aqui. Rodrigo respondeu rispidamente, com desdém visível.
Tenho funcionário para isso. Funcionário que toma banho, que não fede, que sabe trabalhar direito. O que eu preciso é que vocês saiam daqui agora. Estão incomodando meus clientes. Estão baixando o nível do meu estabelecimento. No fundo da padaria, perto da janela, um homem de terno escuro estava sentado sozinho. Xícara de café esfriando na frente, jornal dobrado que ele não lia há minutos. Ele não estava lendo. Estava olhando para o casal com intensidade. Olhando para cada detalhe, a forma como o velho segurava a mão da esposa, o jeito que ela mantinha a cabeça erguida mesmo humilhada, e tinha algo no rosto dele. Não era raiva ainda. Era outra coisa, reconhecimento talvez, ou memória antiga voltando aos poucos. Os olhos dele ficaram vermelhos, a mandíbula apertou. Por favor. Leonor juntou as mãos em súplica, a voz saindo embargada. Só um pão pequeno. Um pedacinho. Qualquer coisa que sobre. Vocês são surdos ou o quê? Jéssica praticamente gritou agora, fazendo todo mundo na padaria olhar. Já falamos que não tem nada para vocês aqui. Vão embora de uma vez. Saiam antes que eu chame segurança. Antes que eu chame a polícia para tirar vocês daqui. Um senhor de uns 60 anos que estava na fila não aguentou ver aquilo. Gente, pelo amor de Deus, ele disse, tirando a carteira. Eu pago o pão para eles. Rodrigo virou para ele, o dedo em riste. O senhor não vai pagar nada. Isso aqui é meu estabelecimento. Eu mando aqui dentro e eles estão saindo. Agora, imediatamente. Sebastião segurou o braço de Leonor com cuidado, puxando ela devagar para trás, preparando para sair antes que a humilhação ficasse ainda pior. Vamos, amor. Ele sussurrou no ouvido dela, voz carregada de derrota e vergonha. Vamos embora daqui. Não adianta insistir. Vamos procurar outro lugar. Isso mesmo, Jéssica zombou, sorrindo com crueldade pura. Vão mesmo, e não voltem mais aqui, ouviram bem? Procurem outro lugar para passar vergonha. Essa padaria não é para gente como vocês, é para gente de respeito. Sebastião segurou o braço de Leonor, puxando ela devagar para trás. Vamos, amor, ele sussurrou. Vamos embora. Isso, Jéssica zombou. Vão mesmo, e não voltem. Foi quando o homem do fundo se levantou, devagar, ajeitando o paletó, caminhando até o balcão. Quando passou perto de Sebastião, parou. Ficou olhando fundo. Sebastião, ele disse. Não foi pergunta. Foi confirmação. Sebastião virou a cabeça, olhou para o homem, franziu a testa. Você, o homem continuou, a voz tremendo. Você é o professor Sebastião. Silêncio total. Rodrigo ficou tenso. Jéssica arregalou os olhos. Eu sou, Sebastião respondeu confuso. Mas eu não. Você não me reconhece, o homem interrompeu. Faz muito tempo. Eu tinha 7 anos. Você me ensinou a ler. Me encontrou catando comida no lixo. Me levou para sua casa. Me deu tudo durante 3 anos. Leonor levou a mão na boca. Daniel. Ela sussurrou. O homem sorriu, os olhos enchendo de água. Sou eu, Dona Leonor. Sou o Daniel. E então ele abraçou Sebastião. Abraçou forte, como quem abraça pai que não via há décadas. Sebastião abraçou de volta, tremendo, as lágrimas finalmente caindo. Rodrigo estava pálido agora. Jéssica tinha dado um passo para trás. Os clientes estavam em choque absoluto. Daniel soltou Sebastião, limpou os olhos, respirou fundo várias vezes. Então se virou para Rodrigo. E o rosto dele mudou completamente. A ternura sumiu. No lugar entrou algo frio, duro, implacável. Rodrigo, ele disse, a voz baixa, mas carregada. Você sabe quem eu sou? Rodrigo engoliu seco. Senhor Daniel, ele começou, a voz falhando. Eu não sabia que... Não sabia o quê? Daniel interrompeu. Não sabia que esse homem salvou dezenas de vidas. Não sabia que ele me salvou quando eu não tinha nada. Você só precisava ter o mínimo de humanidade, mas escolheu rir, humilhar, expulsar. Jéssica tentou falar. A gente só estava seguindo protocolo. Protocolo de tratar gente com fome como lixo.
Daniel virou para ela. Ele olhou ao redor. Para quem não sabe, meu nome é Daniel Correia. Eu sou o dono desta rede de padarias. Todas as 12 unidades. Rodrigo ficou branco. Jéssica tremeu. Você está demitido, Daniel disse para Rodrigo. Agora, pegue suas coisas e saia. Senhor Daniel, por favor, Rodrigo implorou. Tenho família, preciso deste emprego. E eles não precisam comer? Daniel apontou para o casal. Você pensou nisso quando humilhava eles? Rodrigo baixou a cabeça. Você também. Daniel olhou para Jéssica. Demitida. Mas eu só concordei. Ela chorou. Exatamente. Você concordou com a crueldade. Saiam agora. Rodrigo e Jéssica saíram correndo, pegando as coisas às pressas, tropeçando, tentando fugir das câmeras de celular que já estavam gravando tudo. Quando a porta fechou atrás deles, Daniel respirou fundo, tentando acalmar a raiva. Virou para Sebastião e Leonor. Me perdoem, ele disse, a voz quebrando de novo. Me perdoem por vocês terem passado por isso na minha empresa. Não foi culpa sua, Sebastião respondeu, a mão tremendo quando tocou o braço de Daniel. Você não estava aqui. Mas eu deveria ter treinado as pessoas melhor, Daniel insistiu. Deveria ter deixado claro que gentileza é obrigatória, não opcional. Leonor abraçou Daniel, chorando no ombro dele. Você cresceu tanto, ela sussurrou. Virou um homem bom. Por causa de vocês, Daniel respondeu, segurando ela com cuidado. Tudo que há de bom em mim veio de vocês. Ele se afastou um pouco, limpou o rosto, olhou para os dois. Daniel cerrou os punhos quando ouviu a resposta. Sebastião contou então como perderam tudo. Foram fiadores de um amigo que sumiu e deixou dívida gigante. A casa foi embora. As economias evaporaram. Tudo em 6 meses. Quando Daniel perguntou pelos filhos, Leonor respondeu com voz cheia de dor. Tinham 2, Roberto e Márcia, crescidos, formados, bem de vida. Pediram para morar temporariamente com um deles, só até conseguir se organizar. Os filhos recusaram. Disseram que ia atrapalhar a rotina. Deram dinheiro para 3 semanas de hotel. Depois pararam de atender ligações. Daniel cerrou os punhos. Os próprios filhos, como? A gente se faz essa pergunta todo dia. Leonor chorou. Daniel olhou ao redor. A partir de agora, Sebastião e Leonor trabalham comigo. Vão coordenar projetos sociais de todas as padarias. Apartamento, salário digno, plano de saúde. E mais que isso, vão ter respeito de volta. Aplausos explodiram. Gente chorando, gritando apoio. Eu não sei o que dizer, Sebastião balbuciou. Não precisa dizer nada, Daniel respondeu. Vocês já fizeram tudo por mim. Agora é minha vez. Foi quando o celular de Daniel tocou. Ele olhou, atendeu, escutou. O rosto foi fechando aos poucos. Entendi, ele disse no telefone. Pode mandar entrar. Ele desligou, olhou para Sebastião e Leonor. Seus filhos acabaram de chegar, estão lá fora. Viram o vídeo que está viralizando e vieram correndo. Sebastião ficou tenso. Leonor segurou a mão dele mais forte. Não precisam falar com ele se não quiserem, Daniel disse. Não, Sebastião respondeu, a voz firme agora. Eles precisam ouvir o que eu tenho para dizer. A porta se abriu. Roberto entrou, terno caro, celular na mão. Márcia veio atrás, toda produzida, bolsa de grife. Os dois pararam quando viram a cena. Tentaram parecer preocupados. Roberto disse que finalmente tinham encontrado os pais, que estavam preocupados. A mentira era evidente demais. Daniel interrompeu antes que Sebastião respondesse. Perguntou se eles estavam preocupados quando deixaram os pais na rua. Márcia quis saber quem ele era. Daniel respondeu que era alguém que os pais deles tinham salvado. Diferente deles, que tiveram tudo e não deram nada em troca. Roberto protestou dizendo que Daniel não conhecia a história. Daniel disse que conhecia sim. Os pais tinham acabado de contar. Eles recusaram abrigar os pais, deram 3 semanas de hotel e sumiram. A gente ofereceu ajuda.
Márcia tentou justificar. Migalhas, Daniel cuspiu a palavra. Vocês ofereceram migalhas e chamaram de ajuda. Sebastião levantou a mão pedindo silêncio. Disse que chega. Chega de outras pessoas brigando por ele. Caminhou até os filhos e olhou fundo nos olhos deles. Disse que eles eram seus filhos. Que ele e Leonor tinham dado tudo. Trabalharam em 2 empregos. Passaram fome para eles comerem. E quando chegou a hora dos pais precisarem, os filhos fecharam a porta. Disseram que não tinham espaço, mas tinham para carro novo, roupa cara, viagem. Só não tinham para os pais. Roberto desviou o olhar. Márcia apertou a bolsa. Sebastião continuou. Disse que não precisava mais deles. Não precisava de filhos que só amavam quando era conveniente. Tinha família de verdade agora. Virou-se e foi até Daniel. Colocou a mão no ombro dele e declarou que aquele ali era seu filho. O filho que ele escolheu e que o escolheu de volta. Roberto e Márcia ficaram ali, sozinhos, sendo rejeitados pelos próprios pais. E dessa vez, a rejeição doía, porque era merecida. Vocês podem ir, Leonor disse sem olhar. Voltem para suas vidas. Mãe, por favor. Márcia estendeu a mão. Não toca nela. Daniel se colocou na frente. Roberto puxou Márcia. Vamos, ele disse, a voz quebrando. Os 2 saíram. A porta fechou. E ninguém sentiu pena. 3 meses depois, o Instituto Dignidade nascia. Fundado por Daniel, coordenado por Sebastião e Leonor. Centenas de crianças recebendo aula gratuita. Uma placa na entrada. Gentileza não custa nada. Crueldade custa tudo. Roberto e Márcia tentaram se aproximar várias vezes. Sebastião e Leonor ouviram, mas não aceitaram. Porque perdão precisa de arrependimento verdadeiro, e arrependimento não vem de vergonha pública. Vem de mudança real. Daniel nunca esqueceu daquele dia. O dia em que encontrou os pais de verdade dele e finalmente tinha conseguido pagar a dívida que nunca poderia ser quitada. A dívida de amor. Porque no final, família não é quem te gera. É quem te segura quando você cai. É quem divide o último pão contigo. É quem fica, mesmo quando ficar dói. E Sebastião e Leonor tinham ensinado isso da forma mais bonita, com o exemplo. A crueldade dos funcionários virou lição, a humilhação dos filhos virou aula, e o amor de um menino que nunca esqueceu virou justiça. Justiça que chegou quando 2 idosos pediam apenas um bolo vencido, e receberam tudo que tinham dado sem esperar, dignidade, respeito e família de verdade. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você gostou dessa virada emocionante, deixa seu like. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.